Olá, nós somos da Bela Vista Cultural, proponente do projeto China, Brasil, Invenções que Mudaram o Mundo, obra que contou com o patrocínio da empresa CEMOC, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Vou comentar aspectos relacionados à produção do projeto, sua ideia inicial, seu desenvolvimento e outras ações relativas também importantes. A proposta deste vídeo é disponibilizarmos o conteúdo da apresentação do projeto cultural, principalmente visando atender instituições educacionais que participam da ação conjunta. Esse vídeo é uma medida de acessibilidade, que conta com recursos que visam democratizar o acesso a esse conteúdo, atendendo de forma direta todos aqueles que se interessem pelo tema. A editora Bela Vista Cultural é editora e produtora cultural com mais de 7 anos de atuação no mercado. Promovemos projetos culturais de impacto social, sempre pensando em como trabalhar os temas mais urgentes, de uma maneira didática, beneficiando professores e estudantes de instituições culturais e educacionais. Beneficiamos comunidades e pessoas que sejam, de alguma forma, carentes de conteúdo e/ou materiais específicos, para que possam incorporar esses projetos culturais em seu dia a dia e disseminar o conhecimento de maneira gratuita e o mais abrangente possível. Como é composto esse projeto? Ele é uma ação cultural transmídia, abarcando materiais com diferentes formatos e acessíveis a todo tipo de público. O primeiro material é o livro. Publicado em 2023, China, Brasil, Invenções que Mudaram o Mundo trata, entre outros temas, das relações entre Brasil e China, como fruto de uma longa trajetória de respeito mútuo, cooperação e solidariedade em diferentes campos. Ao findar da leitura, o leitor estará mais bem informado sobre os acontecimentos históricos, fatos e eventos que sustentam esse relacionamento harmonioso. Todo esse conhecimento proporcionará ao leitor identificar símbolos, objetos e todo o tipo de influência cultural que aproximam os dois países e entender a diversidade de uma das civilizações mais longevas de todo o mundo. O segundo material é a Cartilha Pedagógica. Trata-se de um material pedagógico voltado para o desenvolvimento no ambiente escolar, que propõe atividades diversificadas para os professores desenvolverem junto aos alunos de diferentes faixas etárias. A proposta é trazer maior dinamicidade para o cotidiano escolar, oferecendo diversas ferramentas facilitadoras aos professores, sempre em consonância com o currículo normativo e a BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Um terceiro material são as apresentações, direcionadas para atender aos gestores, professores e estudantes, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio e chegando até as universidades. São eventos em que apresentamos o projeto, proporcionando trocas de experiências, vivências e diálogos, com o objetivo de mobilizar e envolver diferentes grupos, além do acompanhamento no desenvolvimento do projeto dentro das unidades escolares de forma presencial ou online. O quarto material é o audiobook, disponibilizado gratuitamente no site da Bela Vista, belavistacultural.com.br. Trata-se de um formato de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Um quinto material é o minicurso. Disponível a partir do segundo semestre de 2023, é uma ferramenta complementar que permite maior familiaridade com os temas do projeto para que professores e mediadores consigam desenvolver seu trabalho de forma bem planejada. O sexto material é a exposição fotográfica digital. Também disponível gratuitamente no site da editora, apresenta as imagens mais interessantes da publicação. Introdução. A China, em pouco mais de um quarto de século, deixou de ser um país eminentemente rural para se tornar uma potência econômica e o principal país exportador do mundo, com índices de crescimento econômico surpreendentes. Para entender como o país chegou a este patamar no final do século XX, vale a pena dar um mergulho no passado distante e mostrar aos brasileiros os avanços de uma das mais antigas civilizações da história, que se manteve unificada por mais de 4.000 anos, sempre na condição de uma potência mundial. Em sua volumosa lista de inventos, muitos ajudaram a mudar o mundo. Curiosidade e criatividade são dois termos que sempre caminham juntos com os chineses, desde tempos imemoriais. Ocupação e pré-história. Estudos arqueológicos nos dão hoje uma boa ideia de como viviam os povos pré-históricos, que cerca de 8 séculos antes de Cristo, habitavam o litoral leste e o interior do país, nas margens do rio Huanghe, conhecido como Rio Amarelo, do rio Wei e do rio Yangtze, ou Rio Azul. Esses primeiros grupos sobreviviam da caça e da pesca, mas também criavam pequenos animais como porcos e cachorros, cultivando além do arroz, o painço,
um cereal fibroso que chega a lembrar um milho. A partir de 3 séculos antes de Cristo, começam a se desenvolver um dos grandes orgulhos chineses, a técnica da cerâmica. Enquanto outros povos antigos ainda vivenciavam a idade da pedra polida, os chineses já haviam descoberto o bronze, produzindo ligas bem mais resistentes. Por outro lado, o bronze foi tão venerado que os chineses foram os últimos a entrar na Idade do Ferro, 1200 a.C., o que acabou não se mostrando um problema tão grande assim, pois, como excelentes metalúrgicos, eles logo passaram a dominar também a arte do metal. A China Imperial, surgida em 1750 a.C., em grandes grupos vivendo nos vales do Rio Amarelo, a dinastia Shang, 1750 a.C., 1040 a.C., é a primeira efetivamente documentada. Nesse período, se desenvolveu um sistema de escrita em ossos e carapaças de oráculo, e durante a Idade do Bronze, produziu vários utensílios com essa liga metálica para se fazer oferendas aos ancestrais. Ainda nessa época, passa-se a valorizar ainda mais outro orgulho da cultura chinesa, o jade, pedra considerada um objeto representativo do poder supremo, permitindo, na visão chinesa, uma comunicação com os deuses e os espíritos no céu. Uma série de ações foi realizada durante a dinastia Qin, 221 a.C., 206 a.C., como a adoção de um modelo de escrita único foi crucial para a unificação do país. Escavações feitas em 1974 descobriram que, junto ao túmulo de Qin Shi Huang, havia 7.000 representações humanas em tamanho natural, feitas de cerâmica. O impressionante exército de terracota, hoje um dos maiores atrativos do país e patrimônio da humanidade de acordo com a Unesco. Na dinastia Han, 206 a.C., 220 d.C., o comércio e a agricultura avançou como um todo avançou, com o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas, e desabrochou a indústria de porcelana. Nesse período foram inventadas a bússola, a tipografia e o papel. Também foi construído o Grande Canal, o maior do mundo, ligando Pequim e Hangzhou próximo de Xangai. A dinastia seguinte foi a Tang, 618 a 907, conhecida pela prosperidade e desenvolvimento econômico e científico, em que o budismo foi adotado pela família imperial. Já o líder mongol Gengis Khan dividiu seu império em 4 reinos, cada qual governado por um de seus filhos. Seu neto, Kublai Khan, derrotou a dinastia Song em 1279, tornando-se o grande imperador da dinastia Yuan. Em 1368, o líder Zhu Yuanzhang finalmente derrota os mongóis, pondo fim à dinastia Yuan, que por sua vez daria lugar à dinastia Ming, caracterizada por um longo período de estabilidade. Em 1421, Pequim se torna a capital oficial da China, e na área central é erguida a Cidade Proibida, o majestoso palácio imperial dessa dinastia. A China tornou-se uma potência marítima, e o chá levado pelos navegadores portugueses ao continente europeu conquista espaço no mundo. Entre 1661 e 1722, uma época de grande expansão territorial, englobando a Mongólia e o Tibete, o comércio com o Ocidente tinha como base a exportação de seda, porcelana, chá, jade, prataria e outros produtos, república e crescimento global. A China começou o ano de 1912 como uma república, governada provisoriamente pelo líder nacionalista e médico Sun Yat-sen. Com o apoio dos camponeses, os comunistas impuseram várias derrotas aos nacionalistas entre 1947 e 1949 e, em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung fundou a República Popular da China, promovendo uma ampla reforma agrária e iniciou a industrialização do país. A Revolução Cultural tem início em 1966, fortalecendo o poder de Mao Tse-tung, que procurou eliminar a distinção entre o trabalho braçal e o intelectual. Essa revolução durou até a morte de Mao Tse-tung, em 1976, mas havia perdido ímpeto desde 1971. Deng Xiaoping ascende ao poder e inicia uma nova era, na qual propõe 4 grandes modernizações: indústria, agricultura, ciência e tecnologia, e forças armadas. Um grande marco na história moderna do país foi a sua abertura ao mercado globalizado, a partir de 1978, que privilegiou principalmente a exportação de produtos com a criação das Zonas Econômicas Especiais, ZEE, abertas a investimentos estrangeiros. Maior produtor de alimentos do mundo, o país jamais perdeu sua vocação agrária, dividindo a cena econômica com a indústria, o setor de serviços, a construção civil e o comércio. Em paralelo ao crescimento econômico,
chamou a atenção do mundo a instantânea transformação urbana, com a construção de modernos arranha-céus em várias cidades. Segundo o Centro de Informações da Rede de Internet na China, o número de usuários da rede atingiu 1 bilhão de pessoas em agosto de 2021, um terço delas vivendo na área rural. Em relação ao 5G, o país liderava o ranking já em 2019, quando 356 cidades dispunham da tecnologia, e que hoje é usada com o sucesso no avanço da robótica e drones. Desde que foi proclamada a República Popular da China, o sistema educacional deu um salto de qualidade. Em 2018, a China ficou em primeiro lugar edição do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, que examina a competência de alunos do mundo todo em leitura, matemática e ciências. Descobrindo a China. A China está dividida em 23 províncias, 4 cidades administrativas, 5 regiões autônomas e 2 regiões administrativas especiais. As províncias são semelhantes aos estados brasileiros e representam o nível mais alto da administração, e seus governantes ocupam posições de destaque dentro do Partido Comunista Chinês. Hong Kong e Macau são as 2 regiões administrativas especiais. Antes, eram administradas respectivamente pela Inglaterra e por Portugal. Por isso hoje apresentam uma série de particularidades, como um sistema legislativo, monetário, alfandegário e de segurança pública próprios. Uma das províncias mais ocidentais do país, Hubei ganhou projeção por grandes obras de engenharia e cortada pelo rio Yangtze, abriga a maior usina hidrelétrica do mundo, a Barragem das Três Gargantas. Entre as 4 cidades administrativas, 2 se destacam e atraem muitos turistas e homens de negócios. Uma delas é Pequim, capital chinesa, onde o antigo e o moderno convivem em harmonia. Além da cidade proibida, o maior complexo de palácios do mundo, em Pequim se pode ver também o Palácio de Verão construído no século XVIII, que abriga palácios, jardins e lagos. Lá também estão trechos da Grande Muralha, que podem ser visitados e atrai muitos visitantes. Xangai dispõe do maior sistema de metrô do mundo, ladeando o rio Huangpu, o Bund e uma área com edifícios Art Deco do século XIX, que abriga hotéis e os principais bancos do mundo. Conhecido como o Teto do Mundo, o Tibete é a região autônoma mais conhecida da China e apresenta uma altitude média de 4.200 metros na divisa com o Butão, o Nepal e a Índia. O grande destaque é a Cordilheira do Himalaia, onde estão alguns dos picos mais altos do mundo, como o Monte Everest, com 8.848 metros. Poucas cidades no Oriente falam tão de perto aos brasileiros como Macau. Nessa antiga colônia portuguesa, ainda hoje se pode notar a influência lusitana em placas de ruas, letreiros de hospitais e até órgãos públicos identificados em bom português. O seu centro histórico é Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco desde 2005. Apesar do grande número de etnias, a maciça maioria pertence ao povo Han, que representa 91,4% da população, cerca de 1,2 bilhões de pessoas. Cada etnia fala a sua própria língua, e do povo Han se originaram os 2 idiomas oficiais da China. O mandarim e a sua variação, o cantonês, que é falado na província de Guangdong em Hong Kong, além de Macau e boa parte da região autônoma de Guangxi. A China deixou de ser o país mais populoso do mundo, perdendo o posto para a vizinha Índia. Ainda assim, cerca de 1/5 dos habitantes da Terra vivem por lá, superada em extensão territorial apenas pela Rússia e pelo Canadá. As invenções no campo. Deus criou o mundo, o resto foi feito na China. Esse ditado popular está ligado aos números de produtos chineses que são utilizados atualmente no mundo todo. Contudo, uma outra interpretação leva em consideração a quantidade de inventos que a China produziu ao longo dos séculos. A China dispõe de 10% da terra arável do planeta, mas responde por 1/4 da produção mundial de grãos. É a maior produtora mundial de cereais, frutas, carne, vegetais e peixes. O arado de lâmina e o carrinho de mão estão entre os grandes inventos chineses. O carrinho de mão teria surgido durante a dinastia Han, entre 197 e 234. Chamado de boi de madeira, no início, a engenhoca tinha função estritamente militar, usada para o transporte de mantimentos ou para carregar os feridos nas batalhas e deslocar as barricadas móveis. Aos poucos, novas funções foram acrescentadas, e o carrinho passou a ser utilizado também na agricultura e na construção. Ao transportar, por exemplo, taipa e tijolo para serem usados em grandes obras, como por exemplo, a Grande Muralha. Entre os instrumentos que impulsionaram a atividade agrária ao longo dos séculos, o arado, a mais importante das máquinas agrícolas, e considerado simples, mas revolucionário. O impacto de invenção do arado foi imenso,
a ponto de ser considerado um marco da Revolução Agrícola, como uma das etapas antes da semeadura. O cavalo está presente na cultura chinesa desde o período neolítico. A sela, as rédeas e as embocaduras foram os primeiros itens que surgiram com a domesticação, quando o animal passou a ser muito útil na agricultura, na montaria e, sobretudo, nos conflitos militares. O pioneirismo no domínio dos metais fez a China ser vanguarda em um objeto pequeno que traz muita segurança a quem cavalga: os estribos, outra invenção clássica. A China se destaca também com a produção de chá. Segundo reza a lenda, em 2737 a.C., o imperador Shennong, o famoso imperador vermelho, caminhava com uma xícara de água fervida na mão quando uma ventania fez as folhas de um arbusto pousarem sobre a bebida. Ele resolveu provar a infusão e aprovou. Ainda hoje, na maioria das plantações, as folhas de chá ainda são colhidas manualmente, e em uma panela wok, são tostadas para diminuir a oxidação. Após passar pela secagem, as folhas já estão prontas para o consumo. Artes e artesanato. Como vimos, a descoberta do bronze foi essencial para o florescimento das artes chinesas. Vasos com refinados desenhos representando elementos religiosos foram as marcas da dinastia Shang. Já a pintura viveu seu maior momento durante a dinastia Song, com os pintores criando imagens panorâmicas da natureza. Vale notar, muito antes do surgimento do impressionismo europeu. Durante a dinastia Ming foi criada a Academia Real de Pintura, com artistas pintando apenas pássaros e flores, e viu surgir a porcelana vitrificada, com peças pintadas de azul e branco e muito valorizada ainda hoje. A tinta, a pedra, o pincel e o papel são os elementos básicos para a prática de duas expressões artísticas: a pintura e a caligrafia. Na China, a caligrafia alcança o status de obra de arte. Em paralelo à caligrafia, também se desenvolveu a pintura, feita com tinta preta ou pigmentos coloridos, desenhos em seda e, posteriormente, papel, dando preferência aos cenários estilizados de montanhas, pássaros e flores. Segundo a lenda, a descoberta do fio de seda teria sido feita em 3000 a.C. por uma das esposas do Imperador Amarelo, que teria percebido que um casulo havia caído dentro de seu chá, saindo dele um longo fio facilmente dobrável. A seda estava descoberta e iria mudar a história econômica mundial. No primeiro século de produção da seda, os tecidos e as vestimentas eram exclusivos da realeza e usada por vários imperadores para presentear outros líderes, ou até mesmo como moeda de troca para se obter escravos. Hoje a China ainda é a maior produtora, e a sua seda tem a melhor qualidade no mundo. O Brasil ocupa a 4ª posição no ranking de produtores e, fora do continente asiático, é o país que mais produz. Elementos confucionistas, taoístas e budistas também marcam presença na arquitetura tradicional chinesa, que permaneceu imutável por mais de 2000 anos, obedecendo aos preceitos de horizontalidade, simetria bilateral e o Feng Shui, para eliminar as energias negativas. Ao longo do tempo, o teatro chinês se desenvolveu com substanciais diferenças em relação ao teatro encenado no Ocidente. Na ópera chinesa não existe cenário e o enredo é focado na interpretação do ator. E, diferentemente dos outros tipos, caiu no gosto popular. Mais do que o enredo, o que seduz o espectador são as performances dos atores, que passam horas dançando, lutando e fazendo acrobacias. Essa ópera aborda dramas históricos, ressaltando os heróis na sociedade confuciana. Basicamente, ela apresenta apenas 4 personagens, facilmente identificados pelo figurino e pela pesada maquiagem. Em 2010, a Unesco concedeu à Ópera de Pequim o título de Patrimônio Cultural Intangível da Humanidade. A tradição literária remonta a mais de 3000 anos e influenciou outros países da região. A poesia, surgida no século XI a.C., teve como destaque o Livro das Odes, um compêndio atribuído a Confúcio, com 305 poemas escritos até o século VI a.C. Em comparação à poesia, a prosa demorou bastante para se firmar. Na dinastia Han, surgiram os relatos históricos, a partir dos textos de Sima Qian, considerado o primeiro grande historiador chinês e responsável por descrições clássicas do país até aquele momento. Filosofia e religião. 3 correntes filosóficas e religiosas permeiam a linha de pensamento chinês e coexistem pacificamente. Pensador, educador e erudito, Confúcio, 551 a.C. a 479 a.C., criou o confucionismo, uma corrente filosófica que tem como base a ética, calcada nas relações familiares, no respeito aos mais velhos, na hierarquia, na benevolência dos governantes e no culto aos ancestrais. Curiosamente, Confúcio não nos deixou nada escrito, mas seus discípulos divulgaram os diálogos travados com o mestre através da obra Os Anacletos. O taoísmo surgiu no século VI a.C. e a sua criação é atribuída ao filósofo Lao Tse, porém não existem registros de sua existência, e o filósofo pode ser, na verdade,
Um grupo de pessoas. Lao Tse e Confúcio concordavam que o Tao era a suprema ordem do universo, o criador de todas as coisas existentes. O taoísmo é politeísta, englobando culto aos ancestrais, exorcismo, magia e alquimia. Fundado por Siddhartha Gautama no século V a.C., na Índia, o budismo, com o confucionismo e o taoísmo, forma a trinca do pensamento filosófico-religioso do país. O budismo floresceu mesmo a partir do século IV, e atualmente, o budismo é a religião que tem maior número de praticantes. Um dos símbolos chineses mais conhecidos no mundo é um círculo dividido em duas partes iguais, separadas apenas por uma linha sinuosa, criados a partir do princípio da dualidade, onde o positivo e o negativo só prosperam diante da existência do outro. O yin, preto, ocupa o lado esquerdo do círculo, sendo associado ao feminino, à noite, à lua, ao frio, à terra e à passividade. Seu oposto, o yang, nos remete ao masculino, ao dia, ao sol, ao calor, ao céu e ao princípio ativo. Navegação. Os primeiros documentos da história chinesa naval remetem ao conturbado período entre 722 a.C. e 481 a.C., quando, com o avanço tecnológico náuticos, as guerras internas se espalharam também pelo mar. Mas foi a partir da dinastia Song, 960 a 1279, os chineses começam a usar o mar para fazer comércio com as nações vizinhas. Na dinastia Qin, por volta de 200 a.C., a bússola foi criada para guiar o Feng Shui, marcando o norte e o sul para atrair boa sorte e fortuna para as moradias. Essa invenção ajudava muito na navegação pelos mares e se tornou possível realizar longas viagens. A China tentou manter a descoberta da bússola em segredo, com uso limitado aos navegadores chineses, mas não conseguiu, e logo o equipamento aperfeiçoado passou a ser usado em larga escala no mundo. Entre as primeiras contribuições chinesas à engenharia naval estão também o leme de popa preso, acoplado à parte traseira de um navio. O apogeu das grandes navegações se deu entre 1405 e 1433, quando o imperador Yongle, da dinastia Ming, financiou 7 viagens de grandes navegações pelo Oceano Índico até o norte da África. Ciências. A palavra cálculo vem do latim e significa pedra. Isso porque se acredita que o homem aprendeu a fazer contas usando pequenas pedras. Foi a prática de se reorganizar as pedras em colunas que deu origem ao ábaco. Por isso o nome vem do grego abax, tábua de cálculos. Ao contrário dos ábacos mais simples, os suampans chineses permitem que, além da adição e subtração, se calcule a divisão, a multiplicação, a raiz quadrada e a raiz cúbica. Os chineses sabem bem como prever abalos sísmicos há tempos. Uma engenhoca com base em uma jarra de bronze, com 2 metros de diâmetro, e cabeças de um dragão, permitia acusar um mínimo abalo sísmico, graças às ondas de choque que ativavam o seu mecanismo sensível. Não por coincidência, o local em que o terremoto estava acontecendo era o mesmo da direção da cabeça do dragão. Chineses também se destacaram no campo das ciências exatas. Foi na publicação 9 capítulos da arte matemática, escrito por Liu Hui, no século II d.C., que apareceu a primeira citação dos números negativos. Mas não foram só os números negativos que os matemáticos chineses descobriam. O legado ao mundo inclui também a criação do sistema de numeração posicional decimal, a descoberta do valor preciso de π, as frações decimais, a regra de 3 e, por fim, a geometria descritiva. Culinária. Em 2005, arqueólogos decifraram a origem do macarrão, definindo a China com o local de origem da massa. Até então, árabes e italianos pleiteavam a descoberta, mas uma secular vasilha fechada com um fiapo de macarrão de painço foi encontrada em um sítio arqueológico de 4.000 anos. Servido seco no mundo inteiro, na China o macarrão costuma vir mergulhado em um caldo denso, saboroso. As grandes navegações europeias pela Ásia a partir do século XV difundiram a cultura chinesa pelo Ocidente, e seus alimentos fizeram parte do processo, sobretudo o macarrão e as especiarias. Contudo, a cozinha chinesa ganhou o mundo um pouco mais tarde, mais precisamente durante os fluxos migratórios dos séculos XIX e XX, quando eles imigraram para os continentes europeu e americano, levando na bagagem uma rica cultura gastronômica. Especialmente a escola cantonesa da China, pois foi dessa região que partiu o maior número de imigrantes. Ainda hoje, em reuniões familiares e festas é comum que o número de pratos sobre a mesa seja o mesmo que o número de convidados, e mais de 50 diferentes receitas costumam ser servidas em festas de casamento. Entre os pratos mais famosos da culinária chinesa, podemos destacar o marreco laqueado de Pequim, o chow mein, o lamen, o porco agridoce, o jiaozi, o frango xadrez e o rolinho primavera. Esportes e jogos. Na cerimônia de abertura do Campeonato Asiático de Futebol, realizada em Pequim,
Em 2004, o então presidente da FIFA anunciou oficialmente que o futebol, tal qual o conhecemos hoje, teve início no Cuju, uma antiga prática esportiva chinesa. A origem do Cuju estaria justamente em treinamentos militares durante o período de primavera e outono, quando duas equipes jogavam com uma bola de pena, chutando-a, daí o nome Cuju, ou seja, chutar a bola. O jogo poderia ser considerado uma mistura de futebol com futevôlei, em que duas equipes de 6 jogadores ficavam de cada lado do campo, separados por um fio, e o objetivo era que, através de toques dados com os pés, peito, costas e ombros, eles conseguissem passar a bola para o lado oposto. Da sinergia entre taoísmo e budismo, nasceu um dos mais sublimes tipos de artes marciais, o Tai Chi Chuan, que simula a luta imaginária entre uma garça e uma serpente. A prática do Tai Chi Chuan caiu nas graças até mesmo dos ocidentais, com praticantes ensaiando movimentos fluidos e poderosos. É muito difícil precisar a origem do Kung Fu, são poucas as provas documentadas, mas sabemos que é uma tradição passada entre as gerações. Porém, por se tratar de uma arte marcial com elementos taoístas, budistas e confucionistas, torna-se claro que surgiu na China. Vários jogos de salão têm sua origem atrelada à China. O baralho nasceu na China, durante a dinastia Tang, e chegou à Europa, provavelmente por intermédio do mercador veneziano Marco Polo. Em tempos de guerra, as pipas eram usadas para comunicação e funcionavam como um pedido de socorro feito pelos habitantes de lugares sitiados. Ao longo do tempo, a pipa passou a ter um caráter mais lúdico e recreativo, divertindo pais e filhos tanto na hora da montagem quanto no voo, com uma descontraída brincadeira que ensina como lidar com os ventos. Há diferentes relatos sobre a origem do tênis de mesa. Fato é que essa modalidade virou o esporte nacional na China. Atualmente existem cerca de 10 milhões de atletas federados no país, e a China tem alguns dos melhores jogadores do mundo. Festivais e tradição. Mais importante evento do país, o Festival da Primavera sinaliza a chegada do Ano Novo Chinês. A data é móvel, começando sempre na primeira lua nova que abrange o período de 21 de janeiro a 20 de fevereiro, tem duração de 15 dias, e uma série de preparativos fazem parte do ritual. Após 2 semanas de comemorações do Festival das Lanternas, acontece o Festival de Primavera. Essa festa dura 6 dias, quando as ruas são decoradas, lanternas acesas são penduradas nas casas, e os moradores soltam fogos de artifícios, brincam na dança do leão e do dragão. Historiadores acreditam que o zodíaco chinês tenha surgido por volta de 1100 a.C., e o sistema teria ficado bem mais complexo com o passar do tempo. Nesse caso, os 12 signos representando animais se complementam com os 5 elementos do universo: metal, água, fogo, terra e madeira. Então o ciclo completo leva 60 anos. As energias Yin e Yang também se alternam a cada ano. Ainda existem o signo dos animais atribuídos por mês e hora do dia. A síntese das velhas ideias cosmológicas do período Shang formou o I Ching, ou Livro das Mutações, a mais conhecida obra filosófica chinesa, uma espécie de oráculo que permeia a vida pública e privada do cidadão, com base nos princípios de Yin e Yang. Obras de engenharia. A China detém hoje vários recordes entre as obras mundiais. Em 2018, inaugurou a maior ponte marítima do mundo ligando Hong Kong e Macau e Julai, com 55 quilômetros de extensão, dos quais 7 quilômetros são em um túnel. Uma verdade inconteste das eras dinásticas chinesas é que a secular Grande Muralha é a maior obra da engenharia antiga do país. Entre seu traçado principal, ramificações, trincheiras e barreiras naturais, são espantosos 21.196 quilômetros, passado por 15 diferentes províncias, foi erguida para controlar a fronteira, regular o comércio da Rota da Seda e o trânsito de imigrantes e emigrantes. Muito se perdeu com o passar do tempo, ainda assim em 2005 a Grande Muralha da China foi escolhida como uma das novas 7 maravilhas do mundo. Em Pequim, a Cidade Proibida é outro atrativo que foi concluído em 1420. Hoje, a Cidade Proibida é composta por 980 edifícios e quase 9.000 salões, e abriga ainda o Museu do Palácio Imperial, a principal atração turística de Pequim, recebendo 17 milhões de turistas anualmente. Em 1987, a Unesco concedeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade para o complexo. Das 10 maiores usinas hidrelétricas do mundo, 5 são chinesas, entre elas a impressionante usina Três Gargantas. Localizada em Sanduping, no médio Yangtze, ela entrou em operação em 2012, superando a nossa Itaipu Binacional. Mais importante que a ligação com Xining é a integração com Pequim. O percurso entre a capital chinesa e Lhasa tem 4.064 quilômetros, e a viagem dura 48 horas.
A ferrovia alcança impressionantes 5.072 metros de altitude, tendo a estação mais alta do mundo e o túnel mais elevado, Fenghuoshan, a 4.095 metros de altitude, atravessando 3 cadeias montanhosas, passando por inúmeros rios e lagos. Xangai, Pequim, Shenzhen e Guangzhou estão entre as cidades com maior extensão metroviária do mundo, e as 2 primeiras vão se alternando na liderança do ranking mundial. O papel e o dinheiro. O papel, como conhecemos hoje, começou a tomar forma graças ao eunuco Cai Lun, um funcionário imperial que em 105 d.C. fez uma pasta com casca de amoreira, cânhamo, restos de roupas e um composto de fibras vegetais. Aplicou-a sobre uma tela de pano esticada sobre um bambu, e estava descoberto um material barato que iria permitir reproduções com muita rapidez. O papel revolucionou o mundo, mas esse processo de fabricação do papel só chegou à Europa por volta do ano 1000, quando os árabes invadem a Península Ibérica. O cada vez mais intenso comércio com os países árabes fazia com que muitas moedas de cobre e bronze fossem usadas nas transações financeiras. Em vista disso, especialmente as reservas de cobre começaram a ficar escassas, obrigando o governo imperial a buscar outra saída. Na busca pela solução, os comerciantes encontraram na casca da amoreira a solução. Assim, durante a dinastia Song, em 1170, o governo emitiu oficialmente a primeira cédula de dinheiro. Os comerciantes deixaram de usar notas promissórias e o governo assumiu o controle das finanças, tornando o jiaozi a primeira nota oficial. Uma citação atribuída ao acadêmico e funcionário público Yan Zhitui, em 598, comprova que o papel higiênico já era utilizado, ao menos entre os mais abastados, já no século VI. Em 1393, um papel higiênico feito à base de arroz foi produzido para a família imperial. Como principal característica, ele era perfumado. Estima-se que foram produzidas 720 mil folhas de papel higiênico para a família real. A imprensa e objetos do cotidiano. A escrita é praticada na China desde o período entre a mítica dinastia Xia e o início da Shang, quando aparecia em objetos de cerâmica, como pictogramas e ideogramas. Depois, ela também passou a estampar peças de bronze, ou em maior quantidade ainda carapaças e ossos de animais. Assim, ao lado dos hieróglifos egípcios e dos cuneiformes babilônicos, os caracteres chineses formam a trinca das mais antigas formas de escrita. Essa é representada de forma ideográfica, expressando ideias ou elementos abstratos, usando símbolos em vez de letras. Já os pictogramas são as representações gráficas dos objetos. Voltando no tempo, considerada um dos 4 inventos chineses que mudaram a humanidade, temos a imprensa. Durante a dinastia Tang, criam-se as matrizes talhadas em madeira para estampar as imagens budistas, e por volta do século VIII, a técnica da xilogravura foi estendida à reprodução de livros budistas, como o Sutra do Diamante, uma das obras mais sagradas do budismo, com palavras entalhadas uma a uma. Os chineses são responsáveis por pequenos inventos que são comuns em nosso cotidiano. O cardápio, a mais primitiva das câmeras fotográficas, a primeira pinhole, a escova de dentes, o guarda-chuva de papel, entre outros. Chamados de zong, os sinos teriam surgido na China por volta de 3000 a.C., e aqueles feitos de bronze começaram a ser usados como instrumentos musicais em diferentes rituais, e depois se espalharam pelo mundo. Uso militar. O domínio que os chineses tinham do ferro e do bronze foi fundamental para a confecção de escudos e armas brancas, entre elas, a altamente letal besta, um arco com um gatilho de bronze preso ao centro, que, quando acionado, a flecha saía com força e velocidade. Uma de suas principais invenções, a pólvora era usada no início apenas para fins pacíficos, em fogos de artifícios, rituais religiosos e festejos. Mas logo os militares perceberam que ela poderia ser um eficiente instrumento de guerra. Passou então a ser usada em rústicos canhões de bambu e ajudou o país a defender suas fronteiras. Com o seu uso, a dinâmica da guerra foi alterada. Não era mais necessário um exército numeroso, mas uma artilharia poderosa. E a pólvora causava uma destruição em massa, sem precedentes na história. Os livros de história contam que o primeiro esboço de um paraquedas foi feito por Leonardo da Vinci, por volta de 1470. Porém, os chineses estão por trás de um invento pré-paraquedas, desde o século II a.C., quando um homem subiu no alto de um celeiro e se jogou segurando 2 armações de bambu e aterrissou no chão. No século X, uma das atrações dos grandes festivais eram homens que saltavam do alto de muralhas e torres, segurando rígidos guarda-sóis com as 2 mãos, que lhes permitiam chegar mansamente até o solo. Chineses no Brasil e hábitos incorporados. Para entender as relações Brasil-China, vamos recuar alguns séculos.
Pouco depois de começarem a exploração do território brasileiro, no século XVI, os navegantes portugueses também chegaram a Macau no Oriente e teve início o comércio com os chineses. Macau era, na época, um local altamente estratégico, um elo entre o mundo ocidental e o oriental. Durante o período do ciclo do ouro no Brasil, uma primeira leva de chineses chegou aqui para trabalhar na extração do metal, em Minas Gerais. Em 1810, o príncipe regente Dom João tentou implantar uma colônia chinesa no Rio de Janeiro, com o intuito de plantar chá no Jardim Botânico, na Ilha do Governador e em Santa Cruz. Por esse pioneirismo, os agricultores chineses foram homenageados quase um século depois, dando nome a um dos mais belos mirantes da capital fluminense, a Vista Chinesa, em plena Floresta Nacional da Tijuca. A sericultura também se consolidou no Brasil como uma indústria importante, e a seda começou a ser produzida no século XIX, durante o reinado de Dom Pedro I. Mas o principal fluxo de imigrantes chineses ocorreu na década de 1950, e depois muitos imigrantes se instalaram em São Paulo e Rio de Janeiro, onde abriram lojas e estabelecimentos comerciais. A medicina chinesa também encontrou ótima acolhida no Brasil. A acupuntura e a medicina tradicional chinesa, MTC, ganham adeptos com clínicas e profissionais que promovem o equilíbrio do corpo e da mente. A relação entre os dois países. Na condição de maior importador e exportador do planeta, a China, desde 2009, é o principal parceiro comercial do Brasil. Basicamente, o Brasil exporta commodities de baixo valor agregado, como minério de ferro, soja, óleo bruto de petróleo, carnes bovinas, suínas e aves, açúcar e melaço. Em contrapartida, importa equipamentos de telecomunicação, aparelhos eletrônicos, medicamentos, adubos e fertilizantes, entre outros. Também a parceria tecnológica tem se expandido, com empresas chinesas investindo em startups brasileiras e promovendo a inovação. Ao lado de Rússia, Índia e África do Sul, os dois países compõem a formação original do BRICS, um grupo de países que tem como objetivo a cooperação econômica e o desenvolvimento comum. Brasil e China têm se unido para promover a cooperação global e buscar soluções para problemas comuns, como reforma de instituições financeiras internacionais e enfrentamento das mudanças climáticas e da pobreza. O público-alvo e os objetivos pedagógicos. China, Brasil, Invenções que Mudaram o Mundo é um produto repleto de informações e dados, possibilitando ações educativas que promovam o contato com a cultura chinesa e suas inúmeras contribuições para o mundo. Este conteúdo está sendo levado com todo o cuidado para escolas da rede pública, passando informações preciosas aos alunos do Fundamental, Ensino Médio e universidades. Por isso, conta com um coordenador pedagógico que usa sua experiência em sala de aula para adaptar o livro e complementar e dinamizar o que habitualmente é ensinado nas escolas. Esse profissional elaborou a cartilha pedagógica, que orienta e dá dicas de como coordenadores pedagógicos e professores podem aproximar culturas e promover o respeito à diversidade dentro e fora da sala de aula. Para acessar todos os materiais complementares, livros em formato acessível, cartilhas pedagógicas, entre outros, visite o nosso site, belavistacultural.com.br. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso departamento educacional através do e-mail educacional@belavistacultural.com.br. Boa leitura!